Olá, seja muito bem-vindo. Se você que está nos assistindo agora ainda não se inscreveu, junte-se aos demais, inscreva-se, ative as notificações e ao final do vídeo deixe lá seu like, comente a respeito do vídeo que você está assistindo, assim você me ajuda a fortalecer esse canal. Bem, nas últimas semanas nós aprendemos aqui que em relação à nossa salvação, não há nada que podemos fazer para cooperar com Deus. Mas a partir da fé na salvação realizada por Cristo na cruz, podemos desenvolver alguns hábitos e no último vídeo que nós gravamos falamos do primeiro deles. Esse hábito diz respeito a ler e estudar o manual que o Criador deixou para o ser humano criado por ele. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o segundo hábito que podemos desenvolver. Esse hábito diz respeito a falar com Deus por meio da oração. Oração é falar com o Senhor a respeito da nossa realidade de vida. Paulo aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma nessa vida. Ao contrário disso, ao invés de alimentarmos a ansiedade em nosso coração, em tudo e em todos os momentos, levar a Deus as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Mas o que significa isso na prática? Oração, súplica e ações de graças. Significa dizer a Deus o que está se passando conosco, usando nossas próprias palavras. Consciente da necessidade que está diante de nós, insistir no pedido realizado. E com ações de graça significa que depois de pedir e insistir no pedido, devemos agradecer mesmo antes da resposta, pelo que Deus vai realizar de acordo com a oração apresentada a Ele. Às vezes Deus não responde instantaneamente. Existem necessidades em que Deus, antes de responder às nossas orações, precisa trabalhar o ambiente onde está o nosso coração. Há momentos na vida em que Deus precisa trabalhar o nosso coração primeiro, para depois responder com poder, a fim de não desperdiçarmos aquilo que Ele nos concederá. Oração também são palavras conscientes direcionadas a Deus. O apóstolo João afirma na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Deus nos ouve quanto ao que lhe pedimos, podemos estar certos de que obteremos os pedidos que fizemos a Ele. Oração é um relacionamento de duas vias. Você fala com Deus e Deus responde a você. Eu falo com Deus e Deus responde a mim. Davi disse no Salmo de número 5, no versículo de número 3, que de manhã Deus ouvia a sua voz, de manhã ele apresentava a sua oração a Deus e ficava esperando. Isso significa ato de fé no tempo de Deus em relação ao clamor e à oração apresentados em sua presença. Por fim, eu quero deixar aqui algumas dicas importantíssimas sobre oração. Na oração, seja verdadeiro. Não tente impressionar a Deus. Seja transparente com o Senhor. Seja específico ao pedir algo a Deus. E não esqueça de, em suas orações, confessar os seus pecados e limitações ao Senhor. Isso é muito importante. João, em sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 9, afirma que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça a qual nos envolvemos nela. A promessa é que o Deus a quem nos salvou por meio de seu Filho Jesus Cristo
também responda às nossas orações, fazendo infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que já é operante na vida daquele que nele crê. Conhecer o manual que Deus deixou para o ser humano se orientar por meio dele e estabelecer um relacionamento por meio da oração são os primeiros passos de uma vida cristã saudável. Mas além da iniciativa de conhecer o manual de Deus e orar a ele, existe uma decisão na vida cotidiana de um cristão que não pode ser desprezada. Mas a respeito desse assunto falaremos sobre ele na próxima semana, se Deus assim permitir. Enquanto isso, desfrute do privilégio de falar diretamente a Deus por meio da oração.